Salve, salve, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Thiago Felipe Avance, eu sou advogado, sou professor de Direito. Eu recebi um monte de e-mail dos meus alunos aí nessas últimas semanas, me perguntando, e aí, acabou a faculdade? O que eu vou fazer da minha vida? É isso que a gente vai hoje tentar conversar um pouquinho junto com vocês. Bora lá! Pessoal, o que a gente queria passar para vocês, né? A graduação é uma etapa da vida acadêmica de todos nós que estamos seguindo para o ensino superior, mas ela não pode parar por aí, não para por aí muitas das vezes. Aí o aluno, depois que acaba a graduação, ele vai ter a opção de seguir para os cursos chamados pós-graduação, né? Obviamente, depois da graduação. Tiago, posso fazer uma pós-graduação enquanto eu estou no curso de graduação? Mais ou menos, né? Eu vejo por aí que de vez em quando tem uns cursos de pós-graduação meio, não sei, que permitem que os alunos concluintes já consigam começar a cursar ou iniciar os estudos nas pós-graduações da vida. Sei lá, galera, fica aí a critério de vocês para identificar se a pós é boa ou se a pós é ruim. Eu não vou aqui fazer juízo de valor, mas a princípio, né, a gente está falando de uma pós-graduação, pelo menos as em sentido lato, eu já vou explicar isso para vocês, algumas delas eu sei que permitem sim que haja o aluno concluinte iniciar aí os estudos junto delas, tá bom? Agora, como é que se dividem aí as pós-graduações aqui no Brasil? Dois tipos, pós-estricto sensu e pós-lato sensu. Estricto sensu, ou seja, num sentido mais restrito, e lato sensu num sentido mais amplo. Qual é a diferença, qual é a pegada de uma, a pegada de outra? A pós-lato sensu, ela tem um objetivo, uma finalidade de tentar fazer com que o estudante, agora o formado, né, o graduado, ele tenda a se aproximar mais com alguma fatia específica do mercado. Então, se, por exemplo, eu sou estudante de Direito, graduado em Direito, e eu quero, por exemplo, seguir para uma carreira mais voltada para o Direito Penal, ninguém é perfeito, então eu acabo seguindo para o Direito Criminal. Posso seguir uma carreira bonita dentro do direito civil, dentro do direito constitucional, dentro do processo civil, perfeição. Ou então eu sigo por alguma coisa perdida de Deus, como, por exemplo, o direito do trabalho. Enfim, aí os diversos caminhos que vocês podem seguir dentro do direito. Estou dando aqui um exemplo que é da nossa área, da nossa carreira. Optei por uma dessas determinadas áreas, eu posso cursar uma pós-lato sensu, que tenha como objetivo me aprimorar profissionalmente, dar alguns pulos de gato, dar algumas dinâmicas de prática, enfim, esse é o objetivo de uma pós em sentido amplo. Normalmente elas demoram de 1 a 2 anos, depende do tamanho do curso, isso significa alguma coisa entre 400 e 600 horas, depende, claro, de pós-graduação para pós-graduação. Elas podem ser presencial, podem ser EAD, elas normalmente são fechadas em módulos, certo? E cada conjunto de módulos tem uma determinada carga horária. Então não significa que a mesma turma vá do começo ao fim, significa que normalmente haja uma turma para cada determinado módulo, ok? Beleza? Então a pós-graduação em sentido lato, elas são, portanto, tem um objetivo profissional em vista. Dentro das pós em sentido lato, cabe mencionar para vocês aquilo que o pessoal chama de MBA, ou Master Business of Administration. É uma dinâmica, uma variação dessas pós em sentido lato, né, em sentido amplo, e ela tem como objetivo, claro, se é um MBA, é um Master Business, ela tem como objetivo direcionar para uma determinada área do direito, uma determinada área da administração, certo? Então ela pode ser uma área de administração em RH, administração em sentido geral mesmo, administração em finanças e por aí vai. O objetivo dos MBAs são diferentes, diversos, e os MBAs dentro do Brasil, eles são considerados, apesar de receber o nome de Masters, não são mestrados, são considerados lato, pós em sentido lato, ok? Então elas vão ter entre 400 e 600, normalmente um MBA bom tem aí alguma coisa perto de 600 horas.
Tiago, recebi aí um e-mail essa semana. Eu quero dar aula. Lato é suficiente? Não, pessoal. Infelizmente, para aulas em graduação, no geral, as Lato hoje não são mais suficientes. Por quê? Vou explicar para vocês. Hoje, para lecionar aqui no Brasil, numa instituição de graduação, existe a necessidade de se observar uma quota de professores que tenham pós estrito sensu, mestrado e doutorado. Isso significa que 80% a 90% das vagas de professor em aulas de graduação, elas devem ser ocupadas por mestres ou doutores, ok? Então, isso significa que uma pessoa que tem a graduação ou uma especialização lá para dar aula na graduação, dificilmente ela vai conseguir ocupar porque a fatia de mercado é muito restrita. Como eu disse, alguma coisa entre 5, 10 a no máximo 15 a 20%, tá certo? Então as melhores instituições aí de ensino do Brasil, elas destinam mais de 90% para professores com pós-graduação estrito sensu. Okay? Então não é que você não possa lecionar, como eu disse há pouco, mas é muito difícil, é muito restrito. Então se você tem o escopo de dar aula na sua vida, entrega a sua alma a Deus e vai fazer uma pós em sentido estrito. Não investe suas fichas na pós em sentido lato. Outra dúvida que me perguntaram aí essa semana. Tiago, eu quero fazer uma pós de uma área diferente da minha. Dá para fazer? Olha, tecnicamente até dá, não existe uma restrição. Quem define a restrição é o edital de chamamento daquela determinada pós. Eu, por exemplo, fiz uma pós em gestão pública municipal, que teoricamente não é vinculada a direito, mas eu fiz porque o edital assim permitia que eu pudesse fazer essa pós em gestão pública municipal, ok? Então não é obrigatório, mas é claro que é muito difícil algumas áreas que têm uma proficiência em uma determinada temática de conteúdo, de matéria, elas liberem para outras. Então, por exemplo, você que fez uma graduação em física, talvez não consiga com muita facilidade entrar numa pós-graduação em direito. Você que fez uma graduação em administração, talvez não consiga fazer com muita tranquilidade uma pós em medicina, alguma especialidade de medicina ou algo do tipo, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês, olhem sempre o edital de chamamento das pós, tanto lato quanto estrito. Tiago, estrito, o que é a pós-estrito? Pós-estrito, pessoal, é o mestrado e o doutorado. No Brasil, o mestrado ele gira em torno de 2 anos e o doutorado sozinho 3 anos. Existe o doutorado completo que gira de 5 anos e dispensa, claro, o mestrado. Mas você consegue, como eu disse, fracionar o mestrado e o doutorado mais restrito, ok? Se você optar por fazer a pós em sentido estrito, como eu disse para vocês, isso automaticamente permite com maior facilidade que você venha a dar aula e o objetivo, portanto, da pós estrita é pesquisa, desenvolvimento de pesquisa, lecionar, dar aula. Se é esse o teu escopo, faz uma pós estrito, vale a pena o investimento. Como eu disse há pouco, o mestrado estrito, claro, o mestrado é estrito, ele gira em torno de 2 anos, de 2 anos a 30 meses, salvo o melhor juízo, de 2 anos a 30 meses, de 24 a 30 meses, em alguns casos 36 meses, mas segundo que eu me recordo, até 30 meses para entre o início e a defesa da dissertação de mestrado. A pós-lato, ela vai exigir normalmente a publicação de um artigo, ela vai exigir alguma prova. O mestrado, além do cumprimento dos créditos todos que precisam ser feitos, é exigência a apresentação de uma dissertação. Okay? O TCC da graduação, ele exige um grau de comprometimento do aluno e esse grau de comprometimento, é claro, ele vai ser muito maior numa
dissertação de mestrado. A dissertação de mestrado, ela não exige um conteúdo inédito no que diz respeito a questionamento e resposta inédita. Ela exige ineditismo na apresentação daquele determinado conteúdo, ou seja, você nunca pode ter apresentado aquele conteúdo publicado anteriormente, mas o ineditismo da ideia, esse não é exigência na dissertação de mestrado. Ao contrário, na tese de doutorado, aí sim a exigência tanto de um ineditismo de publicação quanto de um ineditismo de ideia. E você precisa, portanto, na sua tese de doutoramento, apresentar um ineditismo de um e de outro. Nunca publicado e uma ideia nova sobre um determinado enfoque que está sendo dado aí para aquilo que você está pesquisando. De novo, posso fazer um doutorado diferente da área que eu vim de pesquisas iniciais? Depende, se tiver mais ou menos alguma conexão, pode sim, não tem problema. Muitos colegas meus fizeram doutorado em Direito, embora tenham vindo de graduação de Economia, de Administração e outras situações aí da vida. Eu optei por fazer tanto graduação, quanto mestrado, quanto doutorado em Direito, não me arrependo. A minha linha de pesquisa sempre foi em direitos fundamentais e é aí que eu sempre busquei fazer as minhas pesquisas. E aí, acabou? Depois do doutorado? Acabou nada, rapaz. Ainda tem mais para pesquisar. O pós-doutorado, pessoal, também recebi um monte de perguntas. Tiago, você está fazendo pós-doutorado? O que é pós-doutorado? Pós-doutorado é uma continuidade de pesquisa. Não é uma titulação, mas é uma continuidade de pesquisa que você pode fazer, claro, depois de ter terminado, concluído o teu doutorado. No pós-doutorado, você vai desenvolver normalmente um artigo acadêmico bem escrito, bem desenvolvido, e é ele que vai culminar aí no teu pós-doutoramento, ok? Normalmente de 1 a 2 anos é o tempo de duração de um pós-doutorado e voa. A diferença do pós-doutorado em relação a outros carreiras aí de pós-graduação é que o pós-doutorado não é propriamente uma pós-graduação, né? Pós-doutorado é uma continuidade de pesquisa, é um estágio de pesquisa. Ele pode ou não ter associado com aulas, com desenvolvimento de módulos ou atividades junto com a determinada faculdade, universidade, enfim, aonde se está prestando o pós-doutorado. É uma pegada completamente diferente das pós-graduação que nós normalmente fazemos, ok? E existem ainda outros? Ainda existe uma titulação específica chamada livre docência. Ela é feita por algumas universidades e a exigência é que, além do curso do doutoramento daquele determinada pessoa, haja ainda um período entre o doutoramento e a possibilidade da prestação deste exame chamado livre docência, desse estudo chamado livre docência. Esse sim é um título fornecido, por exemplo, pela Universidade de São Paulo, que vai reconhecer um título, uma titulação além do doutorado. Alguns concursos também da própria USP exigem que, além de doutor, ele seja livre docente, reconhecido aqui, como eu disse, por estas universidades. Fora do Brasil, como é que funciona? Tiago, o que eu tenho que fazer para estudar fora? Olha, vou falar rapidinho para vocês. Precisa tudo que tem que ser visto em termos de graduação, de pós-graduação, lato, estrito, enfim, tudo vai depender do edital que está sendo solto lá pela universidade do exterior. Então precisa ver os critérios de admissibilidade daquele determinado estudante. Para estudar fora, você tem pelo menos 2 ou 3 opções diferentes. Ou você faz um intercâmbio em um curso rápido, livre do exterior, ou você faz uma graduação ou uma pós-graduação chamada sanduíche, que você faz uma parte aqui, uma parte lá, ou você faz uma dupla graduação ou uma dupla pós-graduação. Qual é a diferença de cada uma delas? Um intercâmbio com curso livre significa que você está prestando e recebendo um diploma lá do exterior por aquele determinado curso que você está fazendo lá fora, ok?
válido, você vai aí testar 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, depende do curso livre que você está fazendo lá fora, no exterior. O sanduíche, você está prestando uma parte do teu módulo, uma parte do teu estudo lá fora e está voltando para concluir a graduação ou a pós-graduação aqui no Brasil. Portanto, vai ficar registrado que você tem uma parte do curso feita fora e o teu diploma vai sair, vai ser expedido aqui pela Universidade do Brasil, onde você fez o teu curso. E a dupla titulação, você tem o curso no Brasil e tem o curso fora do Brasil. Você vai fazer uma parte do teu curso no Brasil, uma parte do teu curso fora. Você vai receber um diploma no Brasil e um diploma fora. É bastante legal, bastante vantajoso. Tudo vai depender do tipo de edital a que você esteja vinculado e as parcerias que você tenha junto com a tua universidade, curso de graduação e pós-graduação. Ufa! Espero que vocês tenham aproveitado aí essas dicas que eu acabei de dar para vocês. E aí, já sabe o que você vai fazer? Vai fazer um curso de graduação, vai fazer um curso de pós-graduação, vai fazer uma pós-escrito, vai fazer uma pós-lato? Você quer dar aula? Você quer simplesmente aprender ou continuar aprendendo? Quer continuar aqui no Brasil? Quer fazer fora do Brasil? O que você quer fazer da sua vida? Se eu puder ajudar, conta comigo. Sempre meu e-mail prof.tiagoavance@hotmail.com. Estou à disposição. Um abraço grande, cuidem-se, até a próxima.